Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse tapete aqui, que eu particularmente amo, eu acho muito lindo essa peça. Esse aqui ele ficou medindo 89 centímetros de comprimento por 66 centímetros de largura. Eu usei para fazer essa peça aqui 431 gramas de fio Barroco Max Color. Então, um desse aqui ele tem 400 gramas, 452 metros, né? 400 gramas. E eu usei um desse aqui e desse aqui que eu estou mostrando para vocês, eu usei 31 gramas apenas. Então, eu só precisei usar para fazer aqui, na verdade, a última volta. Essa quantidade ela vai variar de acordo com o seu ponto, se ele é mais ou menos apertado, mas a variação é pequena, tá? Eu usei também agulha para crochê de 3,5 milímetros. Acho que você não consegue ver, está dando reflexo. Mas essa daqui é de 3,5 milímetros. Usei agulha de crochê, aliás, agulha de crochê não, tesoura para fazer os arremates. E eu usei também marcadores, tá? Os marcadores, se você não tem problema nenhum. Você pode usar um fiozinho, uma linha para amarrar lá, onde eu vou indicar para você fazer as suas marcaçõezinhas, tá? Marcaçõezinhas, tá bom? Vixe, hoje eu tô falando errado, adoidado, hein? Essa peça que eu tô mostrando para você, nesse verde, eu fiz em fio número 6. Eu fiz várias peças dessa daqui, todas em fios número 6. Fiz ele também em duas cores. Vou mostrar para você como é que ficou em duas cores. Eu achei muito lindo. Também em fio número 6. Só que aqui em duas cores eu usei fio da Euro-Roma. E eu usei goiaba e salmão para fazer essa peça aqui. Ficou muito linda. Eu amei. Em duas cores também. E essa peça, ela tem uma peculiaridade, uma particularidade. Quando a gente vai fazer, ela parece que tem pontos demais, que tá sobrando ponto, que vai ficar embabadado, porque durante a confecção, realmente, ela vai embabadando. E parece que vai dar tudo errado. Ao longo do vídeo, eu vou fazendo e vou mostrando para você como ela vai ficando, a quantidade de pontos que parece que é muito, vou mostrando ela embabadada para você. Eu fiz com várias marcas de ponto, de fio, mas todas fio número 6 e todas ficou assim, embabadando. Mas no final ela dá certo, se você for fazer e tiver sobrando ponto, igual os meus vai ficar sobrando ponto, que eu vou te mostrando ao longo do vídeo, você não precisa se preocupar. Pode continuar fazendo que no final vai dar certo sim, com certeza. Se você já é inscrito no canal, obrigado. Se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Deixe o seu joinha se você gostou dessa peça, o seu comentário, que isso é muito importante para mim. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gosta de crochê. Isso me ajuda bastante. E agora, sem mais delonga, vamos começar. Nós vamos começar essa peça fazendo 5 correntinhas. E eu vou começar segurando o fio com o polegar e o indicador. Vou passar o fio aqui por cima do indicador e firmar com esse outro dedo aqui. Mas não vou firmar forte, só o suficiente para o fio não soltar. Agora eu vou atravessar a agulha aqui por baixo do fio. Vou dar um giro completo. Vou buscar o fio e passar aqui por dentro desta argolinha. Vou puxar bem para ficar bem firmezinho e vou começar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou voltar aqui na primeira correntinha que eu fiz e vou prender um ponto baixíssimo nela. Agora aqui, dentro desse arquinho, eu vou fazer um total de 8 pontos altos. E eu vou começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. As 3 primeiras
vai ser o meu ponto alto. E as outras duas, a separação, porque eu vou fazer 8 pontos altos separados por 2 correntes. Então, depois que eu fiz as 5 correntinhas, eu vou fazer aqui. Então, eu já tenho meu primeiro ponto alto, vou fazer aqui o segundo, depois dele, 1, 2 correntinhas, mais um ponto alto, depois dele, 1, 2 correntinhas, mais um ponto alto, até um total de 8 pontos altos separados por 2 correntes. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Depois do oitavo ponto alto, eu fiz 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, lá naquelas correntes que eu fiz para começar, e vou contar. 1, 2, 3. Na terceira, eu vou prender um ponto baixíssimo. E assim fica pronta a nossa primeira volta. Agora nós vamos fazer a volta seguinte. A volta seguinte ela é composta por 8 grupos de 2 pontos altos separados por 4 correntes. Então eu vou caminhar com um ponto baixíssimo e vou chegar aqui nas 2 correntes de separação. E depois do ponto baixíssimo eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Ainda aqui nestas 2 correntes de separação eu vou fazer mais um ponto alto. Como estas 3 correntes valem um ponto alto para mim, eu já tenho aqui 2 pontos altos. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho para as próximas 2 correntinhas que eu tenho aqui separando os pontos altos. E aqui eu vou fazer outro grupinho de 2 pontos altos. 1, 2. Depois dos 2 pontos altos, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou para as próximas 2 correntinhas de separação e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Depois dos 2 pontos altos, eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou para as próximas 2 correntinhas de separação e repito a operação. E assim eu vou fazendo até um total de 8 grupinhos de 2 pontos altos separados por 4 correntinhas. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 2 pontos altos separados por 4 correntinhas. Agora, depois do oitavo grupinho, eu vou fazer ainda 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha das 3 que eu tinha feito para começar e aqui eu vou prender um ponto baixíssimo. Fica pronta, então, assim, a segunda volta. Agora, nós vamos começar a terceira volta. E a terceira volta ela é composta por 8 grupinhos de 7 pontos altos separados por 2 correntes. Então aqui nós vamos caminhar com 1, 2 pontos baixíssimos, até eu chegar aqui nas correntinhas. Depois eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Estas 3 correntinhas vale aqui o meu primeiro ponto alto desse primeiro grupinho. Então, agora, depois do primeiro ponto alto, eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Todos eles na mesma correntinha de base. Depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Passo para as próximas correntinhas de base, depois dos pontos altos seguintes que eu tenho aqui. E aqui eu vou fazer outro grupinho de 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu faço 1, 2 correntinhas, venho para as próximas correntinhas de base e aqui eu vou fazer outro grupinho de 7 pontos altos. E assim eu vou fazendo até completar a volta. Vai dar um total de 8 grupinhos de 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz aqui
os meus 8 grupinhos de 7 pontos altos, separados por 2 correntes. Agora, depois do meu 8º grupinho, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha das 3 que eu fiz para começar e vou prender um ponto baixíssimo nela. Agora nós vamos começar a volta 4. E eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo. Depois dele eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nós vamos fazer grupinhos de 6 pontos altos. Essas 3 correntinhas já valem meu primeiro ponto alto. Então, no ponto alto da frente, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. No próximo ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, já tenho 3. No ponto alto seguinte, eu vou fazer o 4º ponto alto. No próximo, o 5º. E no último ponto alto de base, o 6º ponto alto. Então, você prestou atenção, você viu que eu pulei o primeiro ponto aqui da base. Para passar para o grupinho seguinte, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui naquelas 2 correntinhas de base e prendo um ponto baixo. Depois eu faço 1, 2, 3 correntinhas e venho para o grupinho da frente. No grupinho da frente, eu vou pular o primeiro ponto alto de base. A partir do segundo, eu vou começar a fazer os meus 6 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto alto para cada ponto alto de base a partir do segundo aqui da base. Depois é só fazer para passar para o grupinho da frente. 1, 2, 3 correntinhas. Prende com um ponto baixo nas correntinhas de base e faz mais 1, 2, 3 correntinhas. Chegou no grupinho da frente, pula o primeiro ponto de base. A partir do segundo, você começa a fazer o seu grupinho de 6 pontos altos. E é com esse padrão que nós vamos trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha e venho para a gente continuar. Terminei aqui o meu último grupinho de 6 pontos altos. Agora, depois que eu fiz o 6º ponto alto aqui do último grupinho, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, prendo com um ponto baixo nas correntinhas de base, faço mais 1, 2, 3 correntinhas e para terminar eu prendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que eu tinha feito para começar. Observe aqui, como eu falei para você, ela é uma peça, esse tapete é uma peça que no início parece que não vai dar nada certo. Você já vai aí ajeitando os pontos, acomodando os pontos. No final, eles vão se ajeitar perfeitamente bem, tá? Não precisa se preocupar. Pode continuar fazendo aí que vai dar certo no final com certeza. Agora nós vamos passar para a volta seguinte. E para começar a volta seguinte, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. E aqui nós vamos fazer grupos de 5 pontos altos. Começo fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que vale aqui nesse grupo o meu primeiro ponto alto. Agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base, até um total de 5 pontos altos. O último ponto alto, o 5º ponto alto, vai dar aqui no último ponto alto de base. Fiz e tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Para passar para o grupinho da frente, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nas primeiras correntinhas que eu tenho na base destas duas, prendo um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas de base, eu vou prender um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Pulo, cheguei no grupinho, pulo o primeiro ponto alto de base. A partir do segundo, eu vou fazer 5 pontos altos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base até o último. Para passar para o grupinho da frente, o processo é o mesmo. 1, 2, 3 correntinhas.
prendo um ponto baixo nas primeiras correntinhas de base, 1, 2, 3 correntinhas, prendo um ponto baixo nas próximas correntinhas de base, 1, 2, 3 correntinhas, cheguei no grupinho, pulo o primeiro de base, a partir do segundo eu começo a fazer os meus 5 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Com esse padrão, nós vamos trabalhar essa volta, eu vou fazer a minha e venho para a gente continuar. Terminei aqui a minha quinta volta. E depois das minhas últimas 3 correntinhas, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das 3 que eu tinha feito para começar. Nós vamos começar agora a sexta volta aqui do centro do tapete. E nós vamos começar caminhando com um ponto baixíssimo. E depois dele nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Estas 3 correntinhas vale para mim aqui um ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui grupinhos de 4 pontos altos. Então, eu já tenho um. No ponto alto de base seguinte, faço o segundo. No próximo ponto alto, o terceiro. E no último ponto alto de base, eu faço o quarto ponto alto. Então, eu tenho aqui o meu primeiro grupinho. Para passar para o próximo grupinho, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho nas primeiras correntinhas de base e prendo um ponto baixo. Depois eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho nas correntinhas aqui da base e prendo um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, nas próximas correntinhas de base prendo um ponto baixo. Depois faço 1, 2, 3 correntinhas, cheguei no grupinho de base. Vou pular o primeiro ponto alto de base, a partir do segundo eu vou fazer o meu grupinho de 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Para passar para o grupinho da frente, você vai repetir esta operação aqui. Com esta orientação, eu vou concluir aqui a minha volta e venho para a gente continuar. Terminei aqui a minha sexta volta, não se esqueça de já ir acomodando os pontos. E agora nós vamos começar a volta de número 7. E nós vamos começar a volta 7 caminhando com um ponto baixíssimo. E depois dele fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que vale o meu primeiro ponto alto aqui desse grupinho. Aqui nessa volta nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos. Já tenho o primeiro. No ponto alto de base seguinte, eu vou fazer o segundo. No último ponto alto de base, o terceiro. Depois que eu fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu já estou passando para o próximo grupinho. Venho aqui nas primeiras correntinhas de base e prendo um ponto baixo. Depois faço 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base seguinte, prendo um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base seguintes, prende um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, prende um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Cheguei aqui no meu grupinho de base. Aqui eu vou pular o primeiro e a partir do segundo eu começo a fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Assim. Para passar para o grupinho da frente, você vai repetir esta operação aqui de correntinhas, ponto baixo, até chegar aqui no grupinho. É só você ir repetindo. Com esta orientação, eu vou concluir aqui essa volta e venho para a gente continuar. Terminei a minha volta 7 com as orientações que eu passei para você. Agora nós vamos começar a volta 8. Para começar a volta 8, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo e aqui nós vamos fazer grupinhos de 2 pontos altos. Então, depois do meu ponto baixíssimo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vale o meu primeiro ponto alto. No ponto alto de base seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Já tenho aqui o meu grupinho.
Para passar para o grupinho da frente, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Nas primeiras correntinhas de base, eu vou prender um ponto baixo. Depois faço 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base seguinte, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo e 1, 2, 3 correntinhas. Cheguei aqui no grupinho de base. Aqui eu vou pular o primeiro. A partir do segundo, eu vou fazer o meu grupinho de 2 pontos altos. 1, 2. Um ponto alto em cada ponto alto que eu tenho na base. Para passar para o grupinho da frente, você vai repetir esta operação que nós fizemos aqui. E com esta orientação, eu vou concluir aqui a minha volta e venho para a gente dar continuidade. Terminei aqui a minha volta 8, agora nós vamos começar a volta 9. A volta 9, ela é a última volta aqui do centro do tapete. E eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo. Nas correntinhas, eu vou fazer não aqui por baixo das correntinhas como a gente vinha fazendo. Não, aqui pelo centro da correntinha. Na próxima correntinha, 2 pontos baixíssimos. Então, eu fiquei com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto, onde eu encerrei a peça. No ponto alto seguinte, eu fiz outro ponto baixíssimo. Nas correntinhas, 2 pontos baixíssimos. Estou aqui no meio daquelas 3 correntinhas que nós temos na base. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas de base, eu vou fazer um ponto baixo. Depois dele, faço 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo. Cheguei aqui nesses 2 pontos altos. Para passar por eles, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulo os 2, nas correntinhas de base, um ponto baixo. Depois 1, 2, 3 correntinhas, e assim a gente vai fazer por toda a volta. Nada muda. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até finalizar a volta. Vou concluir a minha volta com esta orientação e venho. Vim fazendo aqui conforme as orientações que eu passei para você. E depois das minhas 3 últimas correntinhas, eu vou vir aqui naquele último ponto baixo que nós fizemos aqui. E no pé destas 3 primeiras correntinhas que nós fizemos aqui na volta, aqui eu vou prender um ponto baixíssimo. Depois que eu prendi esse ponto baixíssimo, eu vou puxar o fio mais uma vez e eu vou cortar ele aqui. Agora é só puxar e arrematar. Eu fiquei aqui nessa volta com um total de 48 arquinhos desse aqui, tá? Nesse ponto, olha só a situação. A gente acredita que não vai dar certo, que isso aqui não tem conserto. Mas creia, tem conserto sim. No final vai dar tudo certo e os pontos vão se assentar como mágica. Agora nós vamos começar a fazer o bico aqui do corpo do tapete. O primeiro bico que nós vamos fazer. Você vai escolher a ponta de uma dessas pétalas, qualquer uma. Vai pegar o arquinho que está sobre ela, vai passar o fio e vai amarrar. Procure amarrar no centro, no meio mais ou menos. Amarra muito na beiradinha, nem para lá e nem para cá não. Procure acertar o meio aqui e amarra.
Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai contar. Depois dele, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No arquinho 11, que antecede esse aqui, que está sobre o topo desta pétala aqui, no caso a terceira, primeira, onde nós amarramos, segunda, terceira. Aqui você vai colocar uma marcação. Se você não tem um marcadorzinho, você pode amarrar uma linha, é só para você não se perder. Pronto. Agora, a gente vai fazer aqui. Vamos buscar o fio, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Depois, aqui nestas mesmas correntinhas de base, você vai fazer um ponto alto. Ficamos aqui com um grupinho de 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas de base, seguintes a essas aqui onde nós começamos, fizemos esse grupinho, nós vamos prender um ponto baixo. Depois você faz 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas de base, um ponto baixo. E assim você vai fazendo até você chegar aqui nesta marcação que você fez. Eu vou fazer aqui os meus e quando eu chegar aqui eu venho. Vim fazendo aqui e cheguei naquelas correntinhas onde eu coloquei o meu marcador. Nelas eu prendi um ponto baixo. Depois desse ponto baixo eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Já vou tirar aqui o meu marcador porque nós não precisamos mais dele aqui. Depois que eu fiz essas 3 correntinhas, eu vou vir aqui nestas correntinhas que estão no topo da pétala e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Pronto, fiz. Depois que eu fiz esses 2 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar a peça pelo avesso. E aqui, nestas primeiras correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Fica assim. Depois desses 2 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir nas próximas correntinhas de base e vou prender um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas, um ponto baixo. E eu vou fazer isso até eu chegar aqui nessa penúltimas correntinhas aqui, antes de chegar nesse grupinho de 3 pontos altos. Se você quiser, você conta voltando 1, 2. Na segunda, você coloca uma marcação. Eu vou seguir fazendo e quando eu chegar lá na minha marcação, eu volto para a gente continuar. Vim fazendo conforme as orientações que eu passei para você. Aqui nas correntinhas onde está a minha marcação, eu prendi um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou fazer... Deixa eu tirar aqui primeiro. Depois do ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Depois das 3 correntinhas, eu venho aqui nessas próximas correntinhas de base e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Depois que eu fiz esses 2 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro a minha peça pelo avesso de novo. Avesso desta última volta que nós fizemos. Agora eu vou vir aqui nas primeiras correntinhas aqui, logo após o grupinho de 2 pontos altos, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Assim. Depois eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Nas próximas correntinhas de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo. Vou vir fazendo isso até eu chegar aqui nas minhas
penúltimas correntinhas antes de chegar aqui nesse grupinho de 2 pontos altos. Vou fazer aqui as minhas e venho. Vim fazendo conforme as orientações que eu passei para você. Cheguei aqui nas penúltimas correntinhas e fiz um ponto baixo. Agora eu vou fazer, depois desse ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. E aqui nas últimas correntinhas, antes de chegar no grupinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntinhas. Viro a minha peça novamente, pelo avesso aqui da última carreirinha. E faço nas primeiras 3 correntinhas, após o grupinho de 2 pontos altos, 2 pontos altos sobre elas. 1, 2. Agora é só seguir fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar aqui nas penúltimas correntinhas antes do grupinho de 2 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Vim fazendo conforme as orientações que eu passei para você. Agora que depois que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E nas últimas correntinhas aqui da base, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Agora faço 1, 2, 3 correntinhas. Viro a minha peça. E aqui nas primeiras correntinhas de base, faço 2 pontos altos. 1, 2. E sigo fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo. E vou seguir fazendo isso até eu chegar aqui nas minhas penúltimas correntinhas antes do grupinho de 2 pontos altos que eu tenho na base. Fiz aqui conforme as orientações que eu te passei. Depois do ponto baixo eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E nas últimas correntinhas de base, 2 pontos altos. 1, 2. Depois deles, 1, 2, 3 correntinhas. Viro a minha peça pelo avesso da última volta. E faço aqui nas primeiras correntinhas de base 2 pontos altos. 1, 2. E sigo fazendo 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas de base. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas de base. Vou fazendo isso até as penúltimas correntinhas, antes daquele grupinho de 2 pontos altos que eu tenho na base, lá no final. Vim fazendo conforme as orientações passadas. Depois do ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas. E nas últimas correntinhas de base, antes do grupinho aqui da base, faço 2 pontos altos. 1, 2. Depois faço 1, 2, 3 correntinhas. Viro a peça. E nas primeiras correntinhas da base, 2 pontos altos. Depois deles, 1, 2, 3 correntinhas. Nas correntinhas de base, um ponto baixo. E sigo fazendo até as penúltimas correntinhas antes do grupinho de 2 pontos altos que eu tenho na base ali no final. Depois que eu fiz o ponto baixo aqui nas penúltimas correntinhas de base, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e nas últimas correntinhas faço 2 pontos altos. 1, 2. Depois faço 1, 2, 3 correntinhas, viro a peça e nas primeiras correntinhas de base eu faço 2 pontos altos. 1, 2. E sigo fazendo 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas de base. 3 correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas de base. 3 correntinhas, um ponto baixo nas correntinhas de base. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas e agora já cheguei nas últimas correntinhas de base. Aqui eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Agora faço 1, 2, 3 correntinhas. Viro a peça. E vou repetindo esta operação, porque esse bico
é repetição. 2 pontos altos aqui nas primeiras correntinhas e sigo fazendo 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas. Nas últimas correntinhas, 2 pontos altos. 1, 2. Depois, 1, 2, 3 correntinhas, viro a peça. Nas correntinhas de base, 2 pontos altos. Depois, 1, 2, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas. Nas últimas correntinhas de base, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, viro a peça, faço nas correntinhas de base 2 pontos altos, 1, 2, depois 1, 2, 3 correntinhas, nas correntinhas de base, 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, nas próximas correntinhas, que já são as últimas, 2 pontos altos. Depois eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro a peça e vou fazer aqui, nas correntinhas de base, 1, 2 pontos altos. Aqui a gente já está terminando o bico. Então, depois desses 2 pontos altos, eu faço apenas 1, 2 correntinhas e nas correntinhas de base, 1, 2 pontos altos. E aqui nós já terminamos este bico, aqui, esta ponta aqui do corpo do tapete. Se você me seguiu no passo a passo, você terminou aqui. O seu direito, a última volta, ficou o avesso aqui da flor lá do centro, tá bom? Depois que você terminou os 2 pontos altos aqui do topo, você vai puxar aqui, na verdade, o fio, mais uma vez, e vai cortar ele aqui. Finalizamos aqui o primeiro bico. Vamos fazer o segundo. Para começar o segundo bico, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você terminou ele aqui pelo avesso do desenho aqui do centro, dessa flor do centro. Você vai virar pelo direito, para você começar pelo direito igual você começou esse primeiro. Depois, você vai virar aqui a sua peça e você vai observar o seguinte. Você começou ele aqui. Então, você usou nesse bico 1, 2, 3 pétalas. Agora, você vai pular a 4ª pétala na 5ª. Você vai pegar a correntinha do topo aqui da pétala e nele você vai amarrar o fio. Igualzinho você fez ali para começar o primeiro bico. Amarrou, o processo é o mesmo que você usou para fazer o bico. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo lá onde nós começamos a fazer o bico e é só assistir novamente, fazer de novo aqui o segundo bico pelo mesmo passo a passo desse aqui primeiro. É igualzinho. Eu vou fazer o meu e quando estiver pronto eu venho para a gente dar continuidade à peça. Eu terminei aqui o meu segundo bico. Então os meus 2 bicos já estão prontos e você nota que eu terminei aqui o meu bico, meu segundo bico, pelo avesso aqui da flor, igual o primeiro. Então agora nós vamos virar a flor pelo direito para dar sequência à nossa peça. Agora nós vamos começar a fazer aqui em volta do tapete. E nós vamos começar a primeira volta que nós vamos fazer aqui. E nós vamos começar fazendo o seguinte. Nós vamos caminhar com 1, 2 pontos baixíssimos. E aí chegamos aqui nas 2 correntinhas. Nós vamos aqui subir com 1, 2, 3 correntinhas. E depois destas 3 correntinhas, que vale aqui um ponto alto,
Eu vou fazer ainda mais um ponto alto aqui nessas mesmas correntinhas de base. Vou ficar com 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Laço o fio e venho aqui ainda nessas mesmas 2 correntinhas de base. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Esta volta nós vamos trabalhar assim, com lequinhos de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos passar para o próximo lequinho. O próximo lequinho nós vamos fazer nessas 2 correntinhas de base que temos o seguinte. Você vai pular 1, 2 pontos altos, chega nessas 2 correntinhas. Aqui você vai fazer o seu segundo lequinho, que é 1 ponto alto mais 1 ponto alto. Depois dos 2 pontos altos, você faz 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois que você terminou o seu segundo lequinho, você faz uma correntinha e vamos para o próximo lequinho, que vai ser feito aqui nas próximas correntinhas de base. Então, você faz 1, 2 pontos altos, depois 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois você faz uma correntinha, passa para o próximo lequinho que vai ser feito nas próximas correntinhas de base. Aqui você faz 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois você faz uma correntinha e passa para o próximo lequinho que vai ser feito nas próximas correntinhas de base. Então você faz 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois você faz uma correntinha e vamos para o próximo lequinho que vai ser feito nas próximas correntinhas de base. Então você faz 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois você faz uma correntinha e passa para o próximo lequinho, que vai ser feito aqui nas próximas correntinhas de base. Então você faz 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Até aqui nós já fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lequinhos. Agora nós chegamos aqui na parte aqui do tapete, onde a gente já está saindo do bico e entrando aqui naquela parte redonda que nós fizemos. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma correntinha e nós vamos vir aqui nestas correntinhas onde nós já temos 2 pontos altos, que são os 2 pontos altos que nós fizemos do bico, e nestas correntinhas onde já tem esses 2 pontos altos, nós vamos fazer o próximo lequinho. Então vamos fazer aqui 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Vai ficar assim. Agora nós vamos fazer uma correntinha e passar para o próximo lequinho. O próximo lequinho nós vamos pular estas próximas correntinhas de base, nas seguintes nós vamos fazer o lequinho. Então vamos fazer 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer o próximo lequinho. Vamos pular estas correntinhas de base seguintes ao lequinho que nós fizemos. Nas próximas, nós vamos fazer o lequinho. 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois nós fazemos uma correntinha e vamos passar para o próximo lequinho. O próximo lequinho, nós vamos pular estas correntinhas de base e ele vai ficar bem aqui, ó, no topo desta pétala. Então, vamos fazer 1,
dois pontos altos, uma, duas correntinhas, e mais um, dois pontos altos. Vamos fazer uma correntinha e passar para o próximo lequinho. Então, nós vamos pular estas correntinhas aqui de base, imediatamente as correntinhas onde fizemos o lequinho. Nas próximas, nós vamos fazer um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Depois fazemos uma correntinha e vamos para o próximo lequinho. Vamos pular estas correntinhas de base. Nas próximas, nós vamos fazer um, dois pontos altos, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Depois fazemos uma correntinha e vamos para o próximo lequinho. Próximo lequinho, nós vamos pular essas correntinhas de base e vamos chegar aqui nessas correntinhas onde já temos dois pontos altos, que são aqueles dois pontos altos que nós fizemos para começar o bico aqui desse lado. Vamos fazer o lequinho aqui. Então, nós fazemos um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Ele fica assim. Agora nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer o próximo lequinho. O próximo lequinho, ele vai ser feito aqui, ó, nestas correntinhas de base. Então, você laça o fio, vai pular esses dois pontos altos aqui, mais esses dois. Nas correntinhas, você vai fazer um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Depois, uma correntinha. Nas próximas correntinhas de base, você vai fazer outro lequinho. Um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Faz uma correntinha. Nas próximas correntinhas de base, você vai fazer um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Depois você faz uma correntinha e vamos fazer o próximo lequinho, que vai ser feito aqui, ó, nas próximas correntinhas de base. Então, você faz um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Depois você faz uma correntinha e vamos para o próximo lequinho, que vai ser feito aqui nestas correntinhas de base. Então, você faz um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Eu fiz até aqui um total de 19 lequinhos. Aí, eu cheguei aqui, onde eu tenho esses dois pontos altos e essas duas correntinhas, e mais esses dois pontos altos, que é o topo do bico. Aqui, o bico aqui do corpo do tapete. Aqui, entre esses dois pontos altos, eu vou fazer um lequinho. Depois do meu 19º lequinho, faço uma correntinha, venho aqui entre esses dois pontos altos e aqui eu vou fazer um lequinho. Então, faço um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Vai ficar assim. Depois eu faço uma correntinha e aqui nas correntinhas entre estes dois pontos altos, onde eu fiz o lequinho, e esses dois pontos altos seguintes, eu vou fazer outro lequinho. Então, eu faço um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos. Então, aqui ele vai ficar assim. Depois eu faço uma correntinha e venho aqui para pulo esses dois pontos altos de base e venho para as correntinhas. Aqui eu vou fazer um lequinho. Faço um, dois pontos altos, uma, duas correntinhas e mais um, dois pontos altos.
Depois eu faço uma correntinha, venho para as próximas correntinhas de base e aqui eu vou fazer outro lequinho. E aqui, nós já estamos começando aqui, nós já viramos, aqui nós já viramos a peça e nós vamos começar a fazer aqui essa volta, que vai ser igualzinha a essa daqui, é só você repetir. Então eu vou fazer aqui a minha desse lado e venho para a gente continuar. Vim fazendo aqui. E até aqui eu fiz um total de 39 lequinhos. Agora, depois do meu 39º lequinho, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer o meu lequinho de número 40. Aqui, nestes dois pontos altos que está sobrando, para chegar nesse lequinho, eu vou fazer o meu último lequinho dessa volta, que é o lequinho 40. Então, faço 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois eu faço uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha daquelas 3 que eu fiz para começar e prendo um ponto baixíssimo. Termino aqui a minha primeira volta aqui do tapete, que eu estou fazendo aqui em volta do corpo do tapete. A partir daqui eu vou começar a contar de novo. Primeira volta, segunda volta, terceira volta, tá? Porque agora é a volta do tapete propriamente dito. Percebe que ele ainda tá com babado, ele ainda dá a impressão de que não vai dar certo. Mas vai dar certo sim. Vamos continuar fazendo. E para continuar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos caminhar aqui com 1, 2 pontos baixíssimos. Cheguei aqui naquelas duas correntinhas que separa a primeira da segunda parte do lequinho. Depois desse ponto baixíssimo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que valem um ponto alto. E aqui, nestas duas correntinhas, eu vou fazer um lequinho. Então, eu já tenho um ponto alto, que são as 3 correntinhas, faço mais um. Depois eu faço 1, 2 correntinhas e aqui, nestas mesmas correntinhas de base, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Fiz aqui 1, mais 1, 2. Pronto. Eu tenho aqui um lequinho sobre o lequinho de base. Depois, para passar para o lequinho seguinte, eu faço uma correntinha. E no próximo lequinho, sobre ele, eu vou fazer outro lequinho, igualzinho esse aqui de baixo. 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Depois faço uma correntinha e passo para o lequinho seguinte. Vou fazer um lequinho sobre ele. E esta volta, ela é inteirinha desse jeito. Em resumo, você vai repetir o que você fez na volta anterior. Então, com estas orientações, eu vou concluir aqui a minha volta e venho para a gente continuar. Vim fazendo aqui conforme as orientações que eu passei para você. E agora que eu terminei o meu último lequinho, eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui na terceira correntinha das 3 que eu fiz para começar, um ponto baixíssimo. Termino assim a minha segunda volta. Nós vamos começar agora a terceira volta. E para começar a terceira volta, eu vou caminhar com 1, 2 pontos baixíssimos. Depois eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nestas mesmas correntinhas de base, no topo desse lequinho de base, faço mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Depois eu faço 1, 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos nestas mesmas correntinhas de base. 1, 2. Eu fiquei aqui com um lequinho sobre o lequinho de base. Depois eu vou fazer, para passar para o lequinho seguinte, 1, 2 correntinhas. Venho para o próximo lequinho de base e sobre ele eu vou fazer um lequinho igualzinho. 1, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas e mais 1, 2 pontos altos. Para passar para o lequinho da frente, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Venho no próximo lequinho e faço um lequinho sobre ele. 1,
2 pontos altos, uma, duas correntinhas e mais 2 pontos altos. Essa volta, ela é feita inteirinha desse jeito, nada muda. Então, eu vou concluir a minha e venho para a gente continuar. Eu terminei aqui a minha terceira volta com as orientações que eu passei para você. Nesse ponto ele já começa a assentar, mas não se esqueça que você precisa ir acomodando os pontos. Então coloque a mão. Eu gosto de fazer com o pezinho da agulha. Vai colocando, ó, e puxando. Um por um, tá? Puxando na direção de cada um deles, tá? Se você acomodar os pontos agora, é mais fácil do que você ter que acomodá-los depois, quando a peça já estiver totalmente pronta. Para começar a quarta volta, eu vou caminhar com 1, 2 pontos baixíssimos. Depois eu faço 1, 2, 3 correntinhas que valem um ponto alto. Ainda aqui nessas correntinhas de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Mais um, porque as 3 correntinhas é um ponto alto. Depois que eu fiz esses 2 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha apenas. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui nestas mesmas correntinhas de base. Então aqui na quarta volta, o lequinho fica com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Para passar para o lequinho da frente, você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aí você vem no lequinho de base e sobre ele você faz 1, 2 pontos altos, uma correntinha e 1, 2 pontos altos. Para passar para o lequinho da frente, 1, 2, 3 correntinhas. Vai sobre o lequinho da frente e faz 1, 2 pontos altos, uma correntinha e 1, 2 pontos altos. E assim você vai seguindo por toda a volta. Eu vou fazer a minha volta e venho porque aqui nada muda. Ela é inteirinha desse jeito. Então, assim que eu completar a minha, eu venho para a gente continuar. Terminei a minha volta conforme as orientações que eu passei para você. Já acomodei os meus pontos. Se você ainda não acomodou os pontos aí no seu, é importante que você faça isso agora. E observe que aqui a peça ainda dá a impressão de que tem pontos sobrando, tá? Só mostro para vocês porque eu não vou mostrar ela assentadinha aqui nesse momento, porque às vezes a gente vai fazer algumas peças e dá essa impressão de que a peça que a pessoa está fazendo está ficando assentadinha e que a gente está fazendo não tá. Não, a minha também não está. Nesse ponto ainda não. Vamos começar agora a volta 5. Nós terminamos aqui a volta 4. Terminei. Depois do meu último lequinho, fiz 3 correntinhas. E depois prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 que eu tinha feito para começar. Agora, vamos começar a volta 5. A volta 5, ela é inteirinha feita de ponto alto separado por uma correntinha. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Sobre os lequinhos, nós vamos fazer assim. Eu vou começar fazendo aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. As 3 primeiras valem um ponto alto. A quarta é a correntinha de separação. Depois das 4 correntinhas, eu vou pular esse próximo ponto alto de base naquela correntinha, separando os 2 grupinhos de pontos altos que compõem o lequinho. Eu vou fazer um ponto alto sobre ela. Não vou pegar aqui por baixo. Se você quiser fazer assim, pode fazer. Eu não vou fazer assim não, porque eu quero fazer um detalhe aqui nas próximas 4 voltas. Eu vou pegar ela aqui, ó, no meio dela, sobrando uma correntinha para cá. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Depois que eu fiz esse ponto alto, eu faço uma correntinha, vou pular
este primeiro ponto alto de base, no segundo eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Não vou pegar aqui, vou pegar aqui, ó, pelo meio dele, sobrando uma correntinha aqui na frente. Assim. Depois do ponto alto, uma correntinha. Aí eu chego aqui naquelas 3 correntinhas, separando um lequinho do outro. Nestas 3 correntinhas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular a primeira, na segunda eu vou fazer o ponto alto. Depois que eu fiz o ponto alto, faço uma correntinha. Vou pular a segunda correntinha, porque das 3, eu vou pular a primeira, fazer na segunda, pular a terceira. Chego no lequinho. Sobre o lequinho, eu vou fazer um ponto alto sobre o primeiro, ponto alto de base. Faço depois dele uma correntinha. Pulo o segundo ponto alto de base e chego na correntinha que separa de separação aqui. Sobre ela, eu vou fazer um ponto alto. Depois dele, uma correntinha. Pulo este próximo ponto alto de base. No último aqui, ponto alto do lequinho, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Depois do ponto alto, uma correntinha, sempre. Depois do ponto alto, uma correntinha. Chego nas correntinhas de separação. Vou fazer aqui o ponto alto sobre a segunda correntinha, das 3 que eu tenho na base. Depois dele, uma correntinha. Já chego no próximo lequinho. Faço um ponto alto sobre o primeiro, depois dele uma correntinha, pulo o segundo, faço um ponto alto na correntinha de separação, depois do ponto alto uma correntinha, pulo o próximo ponto alto de base e no último ponto alto do lequinho, faço um ponto alto sobre ele. Depois do ponto alto, uma correntinha, um ponto alto na segunda correntinha que eu tenho aqui, das 3 separando os lequinhos, e assim você vai seguir por toda esta volta. Então, com esta orientação, eu vou concluir aqui a minha volta e venho. Vim fazendo aqui conforme as orientações que eu passei para você. E depois que eu fiz aqui o meu último ponto alto, eu fiz uma correntinha. Agora eu vou fechar a volta com você. Nós fizemos 4 correntinhas para começar. Então, você vai contar aqui de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira, você vai prender um ponto baixíssimo para fechar a volta. Pronto, nós terminamos a 5ª volta. Nós vamos começar agora a 6ª volta. Para começar a 6ª volta, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, você não vai pegar ele aqui por baixo. Não. Você vai pegar ele aqui, ó, pelo meio da corrente. Pronto. Depois que você fez esse ponto baixíssimo, você vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Depois que você fez as 4 correntinhas, você vai pular o ponto alto na correntinha seguinte, atravessando a agulha pelo meio dela, você vai fazer um ponto alto. Depois do ponto alto, uma correntinha. Pula o ponto alto de base, na correntinha seguinte, um ponto alto. Depois do ponto alto, uma correntinha. Pula o ponto alto de base, na correntinha seguinte, você faz um ponto alto. Depois do ponto alto, uma correntinha. Pula o ponto alto de base, na correntinha você faz um ponto alto e depois do ponto alto, uma correntinha. É com esse padrão que nós vamos fazer esta volta. Ela é inteirinha desse jeito, nada vai mudar. Então eu vou concluir a minha aqui e venho para a gente continuar. Fiz aqui a minha volta 6, conforme as orientações que eu passei para você. Já vai passando a mão na sua peça para ir acomodando os pontos. Não se esqueça, quando você for passar a mão, não passe a mão de qualquer maneira. Passe na direção dos pontos. Aqui eles estão para lá, então passe a mão para lá. À medida que você vai chegando para a ponta, eles vão virando para cá. Então você vai passando a mão na direção em que eles estão, tá? Senão, eles não vão acomodar. Se você fizer isso aqui, ó, olha o resultado aqui embaixo. Tá? Eles não acomodam. Passe a mão na direção dos pontos, tá bom? Vamos começar agora a volta 7. E para começar a volta 7,
nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Eu encerrei a volta aqui, ó, na terceira correntinha, daquelas 4 que nós fizemos para começar, igual eu ensinei para você na carreira anterior. Então, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo aqui para a correntinha seguinte, igual nós fizemos na volta anterior. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E esta volta é igualzinha à volta anterior. Você vai pular um ponto alto na correntinha, você vai fazer um ponto alto e depois dele uma correntinha. Pula o ponto alto na correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Pula o ponto alto na correntinha, um ponto alto e uma correntinha. E assim você vai fazer por toda a volta. Eu vou fazer a minha e venho. Terminei aqui a minha volta 7, agora nós vamos começar a volta 8. E nós vamos começar caminhando com um ponto baixíssimo aqui para a correntinha da frente. Depois nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular o ponto alto de base, na correntinha eu vou fazer um ponto alto. E depois do ponto alto, uma correntinha. Pulo o ponto alto de base, na correntinha faço um ponto alto. Depois dele, uma correntinha. Pulo o ponto alto de base, na correntinha, um ponto alto. E depois, uma correntinha. E assim nós vamos fazer a volta inteirinha. Então, eu vou concluir aqui a minha volta e venho para a gente continuar. Terminei aqui a minha volta 8 com as orientações que eu passei para você. Vamos acomodar os pontos. Aqui, você pode colocar sobre a sua mesa aí que você estiver fazendo. Você pode usar os seus 2 braços para dar uma espichadinha aqui, ó. Não muito forte, tá? Porque assim a gente já pega todos os pontos de uma vez só. Depois você passa a mão levemente, que não precisa passar forte. Abre os pontos aqui, nessas voltas um pouquinho, tá? Para já ir acomodando os pontos, tá? Para ele ficando assentado, tá bom? Nesse ponto, já está bem mais fácil para assentar os pontos, já não tem mais tanta dificuldade. Mas assentadinho mesmo, ele só vai ficar lá na última volta, tá bom? Vamos começar agora a volta 9. A volta 9, ela é inteirinha fechada com pontos altos. Então, eu vou começar aqui fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que vale um ponto alto. Nas correntinhas seguintes, eu vou fazer um ponto alto sobre ela. No ponto alto, um ponto alto sobre ele. Na correntinha, um ponto alto sobre ela. No ponto alto, um ponto alto sobre ele. E assim, eu vou seguir fazendo a volta inteirinha. Um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base. Vou completar a minha aqui e venho para a gente continuar. Eu terminei aqui a minha volta 9 com as orientações que eu passei para você. Agora nós vamos começar a volta 10. E eu vou começar a volta 10 subindo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, no ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. No próximo ponto alto de base, outro ponto alto. No ponto alto seguinte, mais um ponto alto. E assim eu vou fazendo até eu ter aqui um grupinho de 8 pontos altos. Essas 3 correntinhas aqui é o meu primeiro ponto alto dos 8 que eu vou fazer aqui. Pronto, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Depois que eu fiz os 8 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Pulo aqui na base, 1, 2 pontos. A partir do terceiro,
eu vou fazer outro grupo de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Depois que eu fiz os 8 pontos altos, eu faço 1, 2 correntinhas. Pulo aqui na base, 1, 2. A partir do terceiro, eu vou fazer outro grupo de 8 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. E assim, eu vou fazer ao longo de toda a volta. Nada muda. Faço 8 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos na base e faço mais 8 pontos altos. Vou concluir a minha volta com esta orientação e venho. Vim fazendo aqui a minha volta com as orientações que eu passei para você e fiz um total de 32 grupinhos de 8 pontos altos separados por 2 correntinhas. E sobrou aqui para mim, agora na base, 2 pontos apenas. Então, depois aqui do meu último grupinho, eu vou fazer 1, 2 correntinhas e vou prender um ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha daquelas 3 que eu tinha feito para começar. E com isso, encerro aqui a minha volta. E vamos começar agora a volta 11. E para começar a volta 11, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui. Vou ficar aqui no topo do meu segundo ponto alto de base. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Estas 3 correntinhas valem para mim aqui um ponto alto. Nessa volta, nós vamos fazer grupos de 6 pontos altos. Então, esse aqui já é o primeiro. No ponto alto da frente, eu vou fazer o segundo. No ponto alto seguinte, eu vou fazer o terceiro. No próximo, o quarto. No outro da frente, o quinto. E aqui, no próximo, o sexto. Depois que eu fiz os 6 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Venho aqui nas correntinhas de base e faço um ponto alto. Depois eu faço 1, 2 correntinhas novamente. Volto aqui nas mesmas correntinhas de base e faço mais um ponto alto. Fiz um V aqui. Depois eu vou fazer mais 1, 2 correntinhas. Cheguei no grupinho da frente. No grupinho da frente, eu vou pular o primeiro ponto alto de base. A partir do segundo, eu vou começar o meu grupinho de 6 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base, até eu chegar lá no penúltimo ponto alto de base. Tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Para passar para o grupinho da frente, você vai repetir o mesmo processo que você fez aqui. 1, 2 correntinhas, um ponto alto nas correntinhas de base, mais 1, 2 correntinhas, mais um ponto alto nas correntinhas de base e mais 1, 2 correntinhas. No próximo grupinho de base, você vai pular o primeiro e a partir do segundo, você vai começar o seu grupinho de 6 pontos altos. Com esta orientação, eu vou trabalhar toda essa volta. E quando eu terminar, eu volto. Terminei aqui a minha volta 11 com as orientações que eu passei para você. Agora nós vamos começar a volta 12. Para começar a volta 12, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo e vou chegar aqui no segundo ponto alto de base. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vale um ponto alto para mim. Depois, no próximo ponto alto de base, eu vou fazer outro ponto alto. No ponto alto seguinte, mais um. E no próximo ponto alto, outro ponto alto sobre ele. Eu fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Depois, eu faço 1, 2 correntinhas. Venho aqui, pulo estas próximas correntinhas de base. Nas seguintes aqui, nas correntinhas desse V, eu vou fazer aqui 1, 2,
3, 4 pontos altos. Depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Chego aqui no próximo grupinho. Aqui eu vou pular o primeiro e a partir do segundo eu vou fazer um grupinho de 4 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui na base. Depois que eu fiz os 4 pontos altos, para passar aqui para o grupinho da frente, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu faço 1, 2 correntinhas. Aqui nas correntinhas do V, eu faço 1, 2, 3, 4 pontos altos, mais 2 correntinhas. Chego aqui no próximo grupinho de base. Aqui eu pulo o primeiro. A partir do segundo, eu vou fazer os meus 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Com estas orientações, eu vou fazer toda esta volta e assim que ficar pronto, eu venho para a gente continuar. Terminei aqui a minha volta 12 e agora nós vamos começar a volta 13. Para começar a volta 13, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo e vamos chegar aqui no segundo ponto alto que eu tenho aqui nesse grupinho de base. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas que vale um ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos altos. Essa volta nós vamos fazer aqui nesses grupinhos de base, grupinhos de 2 pontos altos. Depois que eu fiz esses 2 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui para esse grupinho de 4 pontos altos que eu tenho, depois destas correntinhas aqui de base. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre ele e depois do ponto alto, uma correntinha. Faço um ponto alto sobre o segundo ponto de base e depois dele, uma correntinha. Faço no próximo ponto alto de base, um ponto alto sobre ele e depois uma correntinha. E no último ponto alto de base, faço um ponto alto sobre ele. E nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por uma correntinha. Depois eu faço 1, 2 correntinhas. Cheguei aqui nesse grupinho de base. Aqui eu vou pular o primeiro. No segundo eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E no terceiro, um ponto alto. Assim. Para passar lá para o grupinho da frente, o processo é o mesmo desse aqui. Eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou fazer aqui, nesse grupinho de 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base, ficando com um total aqui de 4 pontos altos separados por uma correntinha. E depois que eu fiz o meu quarto ponto alto, faço 1, 2 correntinhas e cheguei no grupinho da frente. Vou pular o primeiro e a partir do segundo vou fazer o meu grupinho de 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto. Com estas orientações, eu vou concluir essa volta e venho para a gente fazer a última volta dessa peça. Terminei aqui a minha volta e nós vamos começar agora a última volta dessa peça. Para começar a última volta, eu terminei com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha daquelas 3 que eu tinha feito para começar. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui no próximo ponto alto que eu tenho aqui seguinte. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Depois que eu fiz esse ponto baixo, eu faço 1, 2 correntinhas. Pulo essas 2 correntinhas de base no ponto alto, que é o primeiro ponto alto daquele grupinho de 4 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo. Depois que eu fiz esse ponto baixo, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui nesse ponto baixo, passo a agulha aqui nesses 2 primeiros fios, busco o fio e faço aqui mais um ponto baixo. Eu fiz um ponto picô aqui. Vou para o próximo ponto alto. E nele eu repito o processo. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Volto no ponto baixo, introduzo a agulha aqui pelo meio desses fios. Busco o fio e faço mais um ponto baixo.
Vou para o ponto baixo, ponto alto seguinte. Nele faço o mesmo processo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e prendo um ponto picô aqui. Atravesso a agulha no ponto baixo de base que eu fiz, busco o fio e faço mais um ponto baixo. Vou para o ponto alto que eu tenho seguinte. Nele eu vou prender um ponto baixo. Então, nós ficamos com 1, 2, 3 pontos picô. Depois que eu fiz esse ponto baixo aqui no último ponto alto de base, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui para esse grupinho de 2 pontos altos, pulo o primeiro, no segundo eu vou fazer um ponto baixo. E aí é só repetir o processo. Depois do ponto baixo, uma, duas correntinhas, vou para o primeiro ponto alto que eu tenho aqui, na base, e faço aqui um ponto baixo, depois uma, duas, três correntinhas, prendo um ponto picô e um ponto baixo. Vou para o ponto alto seguinte, repito o processo, um ponto baixo, três correntinhas e vou prender aqui um ponto picô com um ponto baixo. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo sobre ele, uma, duas, três correntinhas, prendo um ponto picô aqui com um ponto baixo. Vou para o próximo e último ponto alto da base, aqui eu faço um ponto baixo e depois uma, duas correntinhas, vou para o grupinho seguinte, pulo o primeiro, no segundo faço um ponto baixo. E com esta orientação, nós vamos fazer esta volta inteirinha. Eu vou fazer a minha e venho para a gente arrematar. Vim fazendo aqui com as orientações que eu passei para você. E depois que eu fiz aqui o meu último ponto baixo aqui no topo desse último ponto alto, eu fiz duas correntinhas e agora eu vou vir aqui naquele ponto baixo que nós fizemos para começar e aqui nele eu vou prender um ponto baixíssimo. E assim nós terminamos. Agora eu vou buscar o fio mais uma vez, vou puxar, cortar e agora é só arrematar. Você pode arrematar do jeito que você quiser, mas eu vou arrematar o meu aqui para você ver como é que eu faço o meu arremate. E não solta de jeito nenhum. Se você quiser fazer assim, pode fazer que vai dar certo. Então você busca o fio aqui para o avesso da peça. Eu vou fazer aqui com agulha de crochê mesmo. Para você ver que dá certo com agulha de crochê também. Se você tem aí uma agulha de tapeceiro, melhor ainda. Agora que eu trouxe aqui para o avesso, eu vou buscar ele mais uma vez aqui, vou distorcer, separar ele em 3 fios, 3 de cada lado. Nós estamos aqui, estou aqui com o fio número 6, então tem 6 fios. Vou colocar 3 de cada lado. Vou vir aqui nesse fio de baixo, atravessar a agulha, buscar apenas 3 fios. E aqui eu vou amarrar. O primeiro nó eu não vou apertar, porque senão eu vou puxar aqui e vai ficar um vãozinho. Não quero isso. O segundo eu aperto mais, mas não o bastante para arrebentar o fio. O fio não pode ser cortado aqui, muito perto do nó, porque senão esse nozinho vai desfazer. Agora eu venho trançando aqui esses fios. Agora eu pego todos de uma vez só, não apenas 3, todos eles. E vem trançando ele aqui pelo meio desses fios, descendo ele aqui, prendendo ele aqui pelo meio dos fios, porque, como eu já te falei, eu não devo cortar ele aqui muito próximo de onde eu fiz o nó, para ele não soltar, não desamarrar ali. Porque as minhas peças eu gosto de colocar na máquina, gosto de... Claro que a gente tem que ter um cuidado para lavar e tudo mais, mas
Eu confesso para você que eu gosto de colocar na máquina e não quero que ele desmanche, né? Agora sim, aqui eu já posso cortar. Já ficou pronto. Nesse momento aqui, a sua peça já deve ter assentado, mas eu ainda vou te dar uma dica. Você puxa aqui ainda para terminar de acomodar os pontos, tá bom? Você coloca a mão e vai puxando aqui cada um desses lequinhos para ir acomodando os pontos, terminando de acomodar, e também para esse picôzinho ficar aqui bem salientezinho, para ele não ficar tortinho escondido lá. E assim ficou esta peça. Eu espero que você tenha gostado. Se você fez essa peça por esta videoaula e se você gostou do resultado, por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, que isso é muito importante para mim, me ajuda bastante. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu agradeço muito a sua companhia, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, abençoe os seus projetos e nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!